Existe um momento na vida que algo muda. É um instante que é muito sutil. Ele é quase imperceptível. É aquele momento em que você não aguenta mais carregar a máscara. Sorrir quando você está exausto, cansado. Ser útil quando você está quebrado por dentro. É nesse momento que parece pequeno à primeira vista, mas é nele que nasce a semente da cura. E o que quase ninguém te conta é que quando você planta essa semente, o que vem depois não é aplauso, é silêncio, é distância, é rejeição, é perda. As pessoas vão embora. Quando você começa a se curar, você começa a ver, você começa a enxergar a verdade. Aquelas conversas que antes pareciam normais, agora elas soam como manipulação. Os favores que você fazia sem pensar, agora eles pesam, parecem, são correntes te segurando. Aquelas palavras que você aceitava como se fossem carinho, elas se revelam tóxicas para você. Você começa a se enxergar e quando você se enxerga, você percebe que sempre se vendeu barato. Você percebe que você estava viciado em agradar os outros, em não ser um problema, em manter as coisas em paz, mesmo que a guerra esteja dentro de você. E é esse vício que sustenta muitas das suas relações, porque a sua dor, ela alimentava o conforto dos outros. A sua ausência de limite, o seu silêncio, fazia tudo parecer em ordem, porque você aceitava qualquer migalha. Mas aí um dia você diz não pela primeira vez, e o mundo balança. A pessoa que sempre contava com seu sacrifício, ela começa a te acusar de egoísta. Aquele amigo que só te procurava para desabafar ou quando precisava de alguma coisa, ele diz que você está distante. A família que se acostumou com a sua submissão, ela pergunta, você está estranho, o que está acontecendo? E a verdade é que você está estranho para eles, mas finalmente inteiro para si mesmo. Esse primeiro passo de cura, ele vem com um sabor amargo, porque ele não nos traz leveza imediata, ele traz rompimento. Quando você começa a dizer o que você sente, a colocar limites nas pessoas, a se escolher, as pessoas que se beneficiavam da sua dor, elas se afastam. Algumas se tornam frias, outras ficam agressivas. Algumas, elas somem sem dar satisfação. E você começa a se perguntar, será que eu estou fazendo algo errado? Não, você não está. Você está apenas quebrando um ciclo. O ciclo da autoanulação. O ciclo de moldar a sua identidade para caber na expectativa dos outros. E isso para muitos é inaceitável, porque o seu novo você revela a disfunção do antigo nós. A sua força destaca a fragilidade das relações. Sua presença consigo mesmo é a ausência para o outro. Isso é doloroso porque você ainda deseja ser aceito, pertencer. Você ainda quer manter os laços antigos. Mas aqui tem uma verdade que é dura, mas ao mesmo tempo ela é libertadora. Alguns laços que você tinha e que você ainda quer manter eram algemas disfarçadas de afeto. O preço do amor que você recebia era a sua submissão. E agora que você começa a se curar, esse preço é alto demais para você pagar. E aí, sabe o que acontece, meu amigo? A solidão chega. Não a solidão de você não ter ninguém ao redor, mas a solidão de quem mudou o suficiente para não se encaixar mais em nenhum lugar. Você está agora entre dois mundos. Você já não pertence ao antigo, mas você ainda não construiu um novo. E essa travessia, ela é uma terra deserta, ela é desconhecida, ela é fria, é silenciosa. Mas ela é absolutamente necessária, porque é nesse deserto que a gente se encontra. Sem vozes externas, sem as expectativas alheias, sem máscaras, apenas você com as suas dores, com as suas verdades, com seus pedaços soltos.
E é nesse silêncio que é ensurdecedor que nasce a primeira forma de amor real. O amor por si mesmo. Você começa a se amar. Você começa a se dar o valor que você queria que os outros dessem, mas nunca deram. Mas atenção, isso não é ego, não é arrogância. É apenas o simples e poderoso ato de se honrar, de honrar a si mesmo, de reconhecer que você importa, que a sua saúde emocional vale mais do que manter as aparências, que a sua vida ela não pode ser hipotecada para manter vínculos podres. O preço da cura ele é alto, gente. Você vai perder muita gente, vai decepcionar quem se beneficiava do seu sofrimento. Vai ser acusado, rejeitado, mal interpretado. Mas o que você ganha é impagável. Porque pela primeira vez você para de se abandonar, de se deixar de lado. E quando você para de se abandonar, a mágica começa. Mas ela não vem em forma de euforia, ela vem em forma de lucidez. É a percepção clara de que você não pode mais ser quem você era. Que não cabe mais nos mesmos lugares, que você não pode mais se calar diante das mesmas injustiças que você aceitava. E essa clareza é a chama que alimenta os seus próximos passos de cura. Aí vem a segunda fase da cura, né? Essa daí é devastadora, porque você já entendeu que não pode mais fingir. Você já tomou a decisão de sair dos padrões que te destruíam anteriormente. Mas agora você começa a enxergar o impacto real disso. As relações elas começam a ruir e talvez pela primeira vez você perceba que aquilo que você chamava de amor muitas vezes era apenas dependência emocional mútua. Sabe aquelas pessoas que diziam estar do seu lado para tudo? Que juravam amor eterno? Que parecia incondicional? Quando você começa a se curar, elas são as primeiras pessoas que vão embora. Incrível, né? Não por maldade consciente, mas porque elas não conseguem mais reconhecer aquela versão de você que não está disposta a sofrer calada. Você mudou as regras do jogo. E quem se beneficiava dessas regras, agora não sabe mais como te manipular. Muitas dessas relações, elas só existem porque você se anulava. Porque você dizia sim para tudo quando você queria gritar um não. Você fingia estar bem por medo de perder a pessoa. Você se calava diante dos abusos que eram sutis, porque no fundo você aceitava que essa era a única forma de você ser amado, de você manter aquele relacionamento. Mas isso não é amor. É sobrevivência emocional. E a cura, ela destrói esse sistema. E aí é nesse ponto que o verdadeiro luto ele começa. Um luto que ninguém vai validar. Que não tem flores, que não tem despedidas, mas que dói como a morte. Você precisa aceitar que muita coisa que parecia real na sua vida nunca foi. E essa aceitação, ela quebra o seu coração. Mas ela também abre espaço para algo mais genuíno surgir. Porque onde há engano, não há espaço para conexão verdadeira, gente. Você começa a se lembrar de episódios passados com outros olhos. Aquelas conversas que antes pareciam normais, agora elas são como chantagem emocional. Aqueles conselhos da família, cheio de boas intenções para te ajudar, eram formas sutis de te manter pequeno, de te humilhar. A amizade que parecia sólida era, na verdade, uma via de mão única. Você sempre dava, você sempre ouvia, você sempre cedia. Você sempre era o colo, mas você nunca era o centro. Os seus problemas nunca eram importantes. E isso revolta. Por um instante você pode sentir raiva do mundo, das pessoas, de si mesmo. Como que eu não percebi isso antes? Você fica se perguntando. Mas a verdade é que você não tinha ferramentas para saber. Você precisava sobreviver, você precisava se encaixar. E para isso você aceitou qualquer coisa. Qualquer coisa que se parecesse com afeto. Mesmo que fosse controle, mesmo que fossem migalhas de amor.
O trauma, ele não está no que aconteceu com você, mas no que você teve que fazer consigo mesmo para lidar com isso. E o que você fez foi se abandonar. Você se adaptou ao ambiente, ao outro, à dor, e construiu sua identidade em cima disso. Mas agora, quando você está se curando, quando você está retirando camada por camada dessas adaptações, e o que sobra é assustador, mas é libertador ao mesmo tempo. Porque você se sente nu, você se sente exposto, frágil, porque toda aquela armadura emocional, ela já não te serve mais. E o mais duro é que você começa a perceber que a sua antiga versão, ela era muito funcional para os outros, mas nunca para você. O você de antes, ele existia para atender as expectativas, e o você de agora começa finalmente a existir por si mesmo. Mas entre esses dois eus, existe um abismo, um vazio, um território que é desconhecido, um deserto, e é nele que você vai caminhar por um tempo, sem roteiro, sem garantia nenhuma, só com a bússola interna que aos poucos começa a dizer para você mesmo: continue, vai em frente, mesmo quando o medo grita, mesmo quando a saudade aperta, mesmo quando a solidão ela tenta te convencer a voltar atrás. E talvez esse seja o desafio mais difícil para você, não voltar a ser quem você era, apenas para ter uma companhia ou para não ficar sozinho, porque é fácil a gente recair, é fácil a gente aceitar migalhas quando a gente está faminto, é fácil abrir mão de si mesmo quando o silêncio parece insuportável. Eu já passei por isso muitas vezes, mas você percebe que chegou longe demais para regredir, e lá no fundo você sabe disso. Esse é o momento em que você precisa confiar na dor. Na dor. Porque a dor está te mostrando onde que está essa ferida. Onde você ainda se trai, se auto-sabota. Aonde você ainda busca a validação dos outros, de fora. Onde você ainda tenta se encaixar nesses modelos que não te cabem mais. A dor, ela é sua aliada, mesmo que não pareça, porque ela te alerta, ela te guia, ela te força a olhar para aquilo que você sempre evitou. E é por isso que esse processo é tão solitário, porque ninguém pode sentir por você, ninguém pode atravessar esse deserto emocional no seu lugar. As pessoas podem até tentar te consolar, mas só você sabe o que está deixando para trás. Só você sabe o quanto esses laços, por mais disfuncionais que fossem, te deram um falso senso de segurança. Mas o que vem agora é que é verdadeiro. É novo. E é você de verdade. É a sua essência. É o você que verdadeiramente vai te fazer feliz.